Olá, meu nome é Leonardo, aluno do curso de aprendizagem ministrado pelo Senac de Campos do Jordão. E eu sou o João, também aluno do Senac. Hoje estamos com duas autoridades representando a segurança pública, que irão conversar um pouco sobre os temas: a violência contra o policial e a violência cometida por policiais no exercício da função. O delegado titular de Campos do Jordão, Dr. Luiz Geraldo Ferreira Júnior, e o comandante-geral da Guarda Civil Municipal de Campos do Jordão, Robson Martins Ferreira. Os dois aceitaram o convite em falar desses temas que geram tantas polêmicas e trarão um pouco da experiência profissional. Foi planejado pelo grupo que serão feitas 7 perguntas, direcionadas às autoridades que poderão falar livremente sobre o assunto, reforçando que estão sendo seguidos os protocolos de prevenção decorrente à pandemia. Todos ficarão de máscara e respeitando o distanciamento. Poderá tirar máscara no momento do uso da palavra. Doutor, o desacato e a falta de respeito hoje são tão grandes que chegou ao ponto de criminosos se organizar para buscar policiais fora de serviço para executá-los. O desacato e a falta de respeito hoje são tão grandes que chegou ao ponto de criminosos se organizar para buscar policiais fora de serviço para executá-los. Mesmo vocês tendo porte de arma fora do serviço, parece que os miliantes não ligam para isso. O que deve ser feito para que isso seja evitado? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Estar falando aqui com vocês sobre um tema tão importante. Com relação à pergunta, é uma pergunta muito interessante, porque realmente nós vemos aí cada vez mais, por parte dos criminosos, audácia e enfrentamento nos órgãos, nos integrantes de órgãos de segurança. Mas eu na minha opinião, né, não estou aqui falando pela instituição, estou falando como pessoa, como policial, nós temos que ter leis talvez mais rígidas e mais rápidas, que a resposta ao criminoso seja mais eficiente e principalmente rápida, porque nós vemos uma grande morosidade no sistema criminal. Pelo excesso de garantias do criminoso perante a justiça, nós vemos uma certa morosidade. Então, criminosos, às vezes, de crimes graves, demoram 8, 9 anos para serem julgados e terem a pena deles cumprida. Então, isso causa uma sensação de impunidade. E essa sensação de impunidade é que estimula o criminoso a atacar os policiais e os integrantes das forças de segurança. Comandante Martins, além disso, as polícias ainda sofrem com outras mazelas. A falta de equipamentos de defesa modernos e um bom estado, por vezes, deixa a vida policial ainda mais à mercê dos criminosos. O senhor acha que isso contribui para a violência cometida e sofrida pelo policial? Primeiramente, obrigado pelo convite também em participar desse projeto de vocês, né? Um tema tão importante, como disse o nosso amigo delegado de polícia, né? A autoridade de polícia do município. E aqui a gente pode falar também como apenas um agente das forças de segurança, né? Não apenas como o Estado de fato. Infelizmente, essa é uma realidade vivida no Brasil, né? As polícias no Brasil, elas não são tão bem equipadas como em outros países de primeiro mundo. Infelizmente, isso é uma realidade. Isso faz com que, muitas das vezes, né, uma instituição de segurança tenha lá um armamento de calibre tão inferior ao que a criminalidade existe hoje. Isso a gente coloca as forças de segurança pública e a gente coloca também as forças de segurança privada, né? A gente vê na televisão vigilantes de banco sendo mortos lá com um calibre tão pequeno, enquanto a criminalidade está com um armamento aí usado em guerras, por exemplo. Infelizmente, isso é uma realidade e que faz com que o agente policial sofra cada vez mais no mundo do crime, né? Os criminosos estão tão bem preparados e muitas das vezes até mais preparados com equipamento do que algumas instituições. Isso tem que mudar e, como foi dito aí anteriormente, a questão de legislação. A legislação ela tem que ser mais dura, de fato. O Estado ele tem que investir em melhores tecnologias, e as empresas, principalmente, têm que olhar para o Brasil com outros olhos, porque a gente fala de uma viatura, por exemplo, no Brasil não é fabricado viaturas, são veículos que são adaptados. Você pega a realidade de outros países de primeiro mundo, faz com que os policiais tenham muito mais segurança para intervir em qualquer tipo de delito. Delegado, com a morte de policiais mostra o avanço alarmante da criminalidade. E muitas vezes quem comete o crime é preso, mas não fica muito tempo em reclusão. O que o senhor acha que pode ser mudado para que o criminoso fique a pena toda em regime fechado, ainda mais quando comete o assassinato policial? Bom, nós já tivemos, eu já falei um pouco, né, sobre o que eu acho da legislação, de como deveria ser alterada. Nós tivemos algumas alterações, inclusive,
por esses meses e alguns anos atrás sobre o endurecimento das penas dos crimes praticados contra agentes de segurança. Então, assim, eu acho que aos poucos nós estamos caminhando, mas ainda existe muito a ser feito. E quando você diz, muitas vezes o criminoso é preso, sim, muitas vezes o criminoso é preso, mas muitas vezes também não é nem identificado o criminoso. E aí eu vejo uma outra falha que não só da legislação, deveria ter um maior investimento, agora puxando aqui para o lado da Polícia Civil, na instituição que faz a investigação. Talvez um maior investimento como o comandante falou aí, de materiais, de investimento de recursos humanos, recursos materiais. Então eu acho que nós podemos aí pensar de forma ampla nessa pergunta. O que o senhor, comandante Martins, acha que deve ser feito para tornar a violência contra o policial menor? Eu acredito que a prioridade é a alteração na legislação, né? Por mais que as instituições possam fazer um excelente trabalho, e por muitas das vezes a população não entende dessa forma, toda ocorrência, seja ela de qual ilicitude for, qual tipificação for conduzida para a delegacia, a autoridade policial, o delegado, ele faz o trabalho dele, mas às vezes também fica à mercê da legislação. Nem sempre ele consegue ratificar uma prisão, por exemplo, né? Ou quando faz, vai para a audiência de custódia e no judiciário, por questão de legislação, não é possível que esse infrator continue preso. Eu acredito que, enquanto a legislação brasileira estiver um pouco atrás das legislações de outros países, no tocante à questão de segurança do policial, do agente policial, infelizmente a gente vai viver isso por algum tempo ainda. E como disse o delegado, as coisas têm avançado, mas ainda não o suficiente para que a gente possa ter uma segurança de que nós vamos para a rua fazer um trabalho bem feito, né? E que a gente possa retornar para a nossa casa com a sensação de que o nosso trabalho foi bem feito e que a gente não vai ter que responder no dia de amanhã por conta de legislação. Doutor, o senhor como autoridade policial, qual a sua atitude... Doutor, o senhor como autoridade policial, qual a sua atitude diante de uma informação que um policial tenha cometido excesso no uso da força? Bom, imediatamente, né, tomar as providências de polícia judiciária para que seja investigado o caso, para que seja tida a justiça no caso concreto, que o policial ou agente de segurança responda pelo excesso e comunicar à corregedoria, né, a corregedoria da instituição que pertence ao agente de segurança. Comandante Martins, como a Guarda Municipal Civil colabora quando ocorre um caso de uso excessivo da força por parte do agente policial? A GCM, de uma forma geral, ela também, no momento de flagrante delito, ela conduz a ocorrência, a autoridade policial, né, a delegacia de polícia, e quando, porventura, pode ser uma questão de um excesso de um agente policial, é comunicado imediatamente à instituição, né, a quem ele pertencer. Se porventura ele for um GCM da própria instituição, do próprio município, é acionado de pronto a corregedoria. E aí é uma informação que também a sociedade nem sempre tem obrigação de saber, ou por muitas das vezes ela não reconhece essa informação. Toda instituição policial, ela demanda de uma corregedoria e de uma ouvidoria, né? Infelizmente, no nosso meio também tem seres humanos, como em qualquer outra profissão, que pode em algum momento falhar. Isso é um ser humano. E as pessoas têm que entender que esse ser humano, ele vai pagar pela sua atitude sem sombra de dúvidas, né? Não é porque somos de uma instituição de segurança pública que vamos proteger 100%. Obviamente que quando esse servidor, quando esse agente de segurança pública erra e falha, ele vai responder pelo seu erro tanto administrativamente como criminalmente. E é importante as pessoas terem esse entendimento, né? A gente costuma falar no nosso meio que se for preciso a gente corta na própria pele, porque o agente de segurança ele também está passivo de qualquer falha como qualquer outra pessoa. E é importante salientar aqui que quando ocorre um crime por parte de um agente de segurança,
As pessoas não devem, em momento algum, generalizar. Ali foi um caso atípico, muitas das vezes, que não pode refletir nos demais agentes de segurança, que são pais e mães de família que saem na rua para proteger toda uma sociedade. O que os senhores acham da violência cometida por policial? A que ponto pode-se dizer que foi em legítima defesa? Bom, é uma pergunta bem complexa, porque nós temos que analisar cada caso particularmente. Então aconteceu a situação que pode ser uma violência policial, como pode ser uma legítima defesa diante de uma injusta agressão do criminoso. A situação vai ser trazida para a autoridade policial, o delegado de polícia vai analisar, vai ser instaurado um inquérito policial e vai ser verificado se agiu na legítima defesa e se não houve excesso na legítima defesa. Então essa é uma das perguntas. A primeira pergunta, que era com relação o que eu acho com relação à violência policial. Bom, eu acho que o comandante Martins falou muito bem. Toda profissão tem os bons e os maus profissionais. A sociedade é assim. Então, a gente tem aqui também os maus policiais, e eles serão punidos pela corredoria e, se for o caso, serão mandados embora da polícia. Isso é em todos os lugares. Eu acho que a mudança mesmo no país está na educação, investimento na educação, do início do primário, o colegial, a faculdade. Então, se nós tivermos uma população mais educada, uma população ciente dos seus direitos e deveres, nós não vamos precisar punir lá na frente, seja se for policial, seja se for médico, for guarda municipal, se for engenheiro. Então, tendo uma educação de qualidade, eu acho que a punição lá no fim diminui. Então, essa é a minha opinião sobre o assunto. Isso aí, como nós estamos falando nessa conversa toda, existem protocolos, existem procedimentos operacionais dentro de todas as instituições policiais. Uma delas a gente fala que é o uso moderado da força, né? Ou uso intercalado da força. O simples fato do agente estar no local, seja de forma preventiva, ostensiva ou repressiva, essa já é uma forma. Agora a questão é assim, se o policial estiver ali apto a resolver uma situação ou de uma forma preventiva e ele sofrer uma injusta agressão de um popular ou de populares, ele é um pai de família, ele tem que voltar vivo para a casa dele. A questão é, existe excesso? Pode ocorrer. Por isso que a corregedoria da instituição deverá ser acionada, e ela é acionada sempre, e a autoridade policial tomará conhecimento dos fatos. Em momento algum, o agente de segurança que cometeu o erro, ele vai ficar impune disso. Isso pode ter certeza que é assim que acontece. E, infelizmente, como o delegado disse, como eu já havia falado, existem bons e maus profissionais em todos os lugares, não é na polícia. É importante que o popular ele entenda o seguinte: o cidadão de bem e o cidadão que não quer ser o cidadão de bem também, que infelizmente é uma realidade em todas as cidades. Quando o policial te abordar, simplesmente cumpra o que ele está falando. Se ele está falando para parar, pare, não precisa correr. Se ele está falando para levantar a mão, levante a mão. Não queira medir a força com o Estado. E quando eu digo Estado, são todos eles. Infelizmente, o policial ele não é bem quisto na sociedade. Apenas quando o popular precisa, quando houve um barulho no quintal de casa, é que lembra do policial, é que lembra de Deus, inclusive. Porque quando não está precisando de uma instituição policial, esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, os senhores podem contar com as forças policiais, seja ela qual for, pode ser o AGCM do seu município, pode ser a Polícia Civil, que tem um papel de polícia judiciária, polícia militar, todas as demais forças, inclusive o vigilante que está no banco, que o senhor utiliza todos os dias. Essas pessoas são de grande valia para a segurança dos senhores. E tenham isso em mente dos senhores, todo agente de segurança pública, deixe a sua casa, deixe a sua família para cuidar dos senhores, que muitas das vezes vai ver uma vez na vida apenas, tá? Queremos agradecer em nome do grupo por ter aceito o convite e dizer que é uma honra termos os senhores participando desse projeto. Desejamos sucesso e que Deus possa sempre acompanhar todos os senhores que estão na rua por todos nós. Bom, eu que agradeço o convite. Estou à disposição se precisarem de mais alguma coisa, e a delegacia também está de portas abertas aí se algum dia precisarem, ou quem está assistindo precisar, tomara que não precisem, mas estamos aí. Um grande abraço. É uma grande honra poder participar
e nos trabalhos preventivos que já são feitos nas unidades escolares, por exemplo, inclusive integrado com a Polícia Civil através do delegado, é de grande importância para que os senhores, né, crianças, adolescentes, adultos também de outras profissões, estejam ao nosso lado para que nós possamos estar ao lado dos senhores. Quero enfatizar aqui a integração que existe entre as GCMs, as polícias civis e militares, e que os senhores entendam que nós somos um time só. E isso reflete na segurança do município dos senhores. E colaborem sempre, como disse o delegado, a gente espera que os senhores não precisem, mas caso precisem, podem ligar, seja no 153 da GCM, 197 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar, no 81 Disque Denúncia, e a segurança pública ela é um direito dos senhores e um dever do Estado, mas os senhores têm grande papel nessa questão. Os senhores têm grande papel na segurança pública quando os senhores sabem de algo que está ocorrendo, os senhores denunciam, não simplesmente ir lá numa rede social e colocar ela aberta. Faça o papel dos senhores como cidadão e denuncie sempre. Conte sempre com a segurança pública.